Zumbido no ouvido pode ser ansiedade? Se você já teve zumbido no ouvido, provavelmente já se fez essa pergunta: será que esse barulho que eu estou ouvindo pode ser causado pela ansiedade? Muitas pessoas descrevem o zumbido como um apito, chiado ou barulho constante dentro do ouvido, que às vezes aparece de repente, às vezes piora em momentos de estresse e pode ser extremamente incômodo. E não é raro que o paciente perceba que justamente nos períodos em que está mais ansioso, preocupado ou emocionalmente sobrecarregado, o zumbido parece ficar mais forte. Mas afinal, zumbido no ouvido pode ser ansiedade? A resposta curta é sim. Existe uma relação entre ansiedade e zumbido, mas essa relação não é tão simples quanto muitas pessoas imaginam. A ansiedade nem sempre é a causa direta do zumbido, mas ela pode influenciar muito na forma como o cérebro percebe esse som. Para entender isso, primeiro precisamos lembrar o que é o zumbido. O zumbido, ou tinnitus, é a percepção de um som que não vem de uma fonte externa, ou seja, não existe um barulho no ambiente. O som é gerado ou percebido dentro do próprio sistema auditivo. Na maioria das vezes, ele está relacionado a alterações no ouvido interno ou na forma como o cérebro processa os sinais auditivos. Hoje nós sabemos, através de estudos de neuroimagem e pesquisas em neurociência, que o zumbido não envolve apenas o ouvido. Ele também envolve áreas do cérebro responsáveis pela atenção, pelas emoções e pelo sistema de alerta do organismo. Entre essas regiões estão as estruturas do sistema límbico, como a amígdala, que participa do processo das emoções, especialmente do medo e da ansiedade. É justamente aí que entra a relação com a ansiedade. Quando uma pessoa está ansiosa, o cérebro entra em um estado de hipervigilância. Isso significa que ele fica mais atento a possíveis ameaças ou estímulos do ambiente. Esse estado de alerta aumenta a atividade de diversas redes neurais, inclusive as que processam os sons. Nesse contexto, um som que antes passaria despercebido pode começar a chamar muita atenção do cérebro. O zumbido pode ficar mais perceptível, mais incômodo e mais difícil de ignorar. Outro ponto importante é que a ansiedade aumenta a ativação do sistema nervoso autônomo, especialmente do chamado sistema simpático, que é responsável pelas reações de estresse do organismo. Isso pode aumentar a tensão muscular, alterar a circulação e modificar o estado geral de excitação do cérebro. Essas mudanças podem contribuir para que o zumbido seja percebido com mais intensidade. Existe também um fenômeno chamado ciclo de retroalimentação do zumbido. Funciona mais ou menos assim: a pessoa percebe o zumbido, fica preocupada com ele, essa preocupação aumenta a ansiedade e a ansiedade faz com que o cérebro preste mais atenção no zumbido. Quanto mais atenção o cérebro dedica ao som, mais ele parece aumentar. E assim se forma um ciclo. Por isso, muitos pacientes relatam algo muito característico. Em momentos de distração, durante uma atividade prazerosa ou quando estão relaxados, o zumbido parece diminuir ou até desaparecer. Mas quando estão em silêncio, preocupados ou focados no som, ele volta a chamar muita atenção. É importante deixar claro que isso não significa que o zumbido é coisa da cabeça ou que o paciente está imaginando o som. O zumbido é um sintoma real, reconhecido pela medicina, e pode ter diversas causas, como perda de audição, exposição a ruído, alterações metabólicas, uso de alguns medicamentos ou doenças do ouvido interno. O que acontece é que a ansiedade pode modular a percepção desse sintoma, ou seja, ela pode aumentar ou diminuir o quanto o zumbido incomoda. A ciência também mostra que existe uma associação relativamente frequente entre zumbido e transtornos de ansiedade ou depressão. Estudos clínicos mostram que pessoas com zumbido crônico apresentam taxas mais altas de ansiedade quando comparadas à população geral. Isso não quer dizer necessariamente que a ansiedade causou o zumbido, mas indicam que essas duas condições frequentemente caminham juntas. Outro fator importante é o sono. A ansiedade costuma prejudicar a qualidade do sono, e dormir mal pode aumentar ainda mais a percepção do zumbido. Quando o cérebro está cansado ou estressado, ele tende a lidar pior com estímulos persistentes como esse. Por isso, em muitos casos, parte do tratamento do zumbido envolve também cuidar da ansiedade e do estresse.
Isso pode incluir técnicas de relaxamento, terapia cognitivo-comportamental, melhora da qualidade do sono e, em alguns casos específicos, tratamento medicamentoso para ansiedade ou depressão, quando esses transtornos estão presentes. É importante destacar que tratar a ansiedade nem sempre faz o zumbido desaparecer completamente, mas frequentemente ajuda muito a reduzir o sofrimento e o impacto que ele causa na vida da pessoa. Então, voltando à pergunta inicial, zumbido no ouvido pode ser ansiedade? A resposta mais correta é que a ansiedade raramente é a única causa do zumbido, mas ela pode influenciar muito na intensidade e na forma como o cérebro percebe esse som. Em alguns casos, controlar a ansiedade é parte fundamental do tratamento. Se você tem zumbido persistente, o ideal é procurar a avaliação de um otorrinolaringologista especialista em otoneurologia. O objetivo é investigar possíveis causas, avaliar a audição e entender melhor o que pode estar acontecendo. Porque, embora a ansiedade possa piorar o zumbido, muitas vezes existem outros fatores envolvidos que também precisam ser identificados e tratados.